Ok. Obrigado, boa tarde, pessoal. Vocês estão conseguindo me enxergar, hein? Acho que... Então tá, eu vou tentar compartilhar a tela, já vou abrir um vídeo já explicativo, autoexplicativo esse vídeo, produzido pela UFPR TV, é um vídeo de 2 minutos e meio, 3 minutinhos, e aí então nós já vamos seguir com a apresentação, uma apresentação dupla, vai ser um jogral. Primeiro vai falar a Letícia Terufo, que é a nossa aluna da iniciação, uma das coordenadoras da iniciação, vai apresentar o projeto, o que está acontecendo, onde nós estamos atuando e de que forma. E depois passo para o Mondinho, Gabriel Mondinho, que vai falar sobre o questionário, o inquérito epidemiológico, né, que a gente está fazendo nessas populações e de o que é que nós esperamos com esse inquérito epidemiológico. Então, tem bastante coisa para a gente ver. Vamos ver se eu consigo compartilhar a tela inteira aqui. Vamos ver. Vocês estão vendo essa tela no YouTube? Não? Não, mas vocês estão vendo a imagem, estão vendo uma foto. Ah, vocês estão me vendo? Então espera um pouquinho. Ainda não. Então vou dar um ok ali, só um pouquinho. Aqui, vou dar um ok. Compartilhar, mas ele deseja compartilhar o conteúdo de sua tela. Escolha o que você gostaria de compartilhar. Compartilhar. Vamos lá. Então agora eu vou, deixa ele abrir ali. Vai apresentar a minha tela? Sim. Tá, agora eu vou, isso, não, mas agora vocês estão vendo essa tela? Uma foto com as pessoas? Então eu vou colocar, abrir essa imagem e o vídeo.
Ok, pessoal, então, essa foi, vocês conseguiram ver, né, essa apresentação normal? Professor? É. Ah, tá. Então, deixa eu só fechar a gotacela ali, que está aberta aqui. Aqui. Então, agora nós vamos passar para a apresentação. Vocês estão vendo essa tela de apresentação? Né? Então, agora eu vou passar para a Letícia, que é a nossa aluna, que está aqui, sentadinha aqui no meio. E aí vocês vão poder... Olá, meu nome é Letícia Perufo, eu sou estudante do 5º ano de Medicina, sou aluna do professor já há muito tempo e estou envolvida junto com o Gabriel desde o comecinho desse projeto. Então, o nome do nosso projeto é Voluntários contra a Covid-19, como vocês viram no vídeo. E como que funciona o nosso projeto? A gente vai em 2 comunidades, e nessas comunidades nós temos o apoio de projetos locais. Em uma delas é o projeto Move Vidas, e na outra é a Associação dos Moradores da própria comunidade. Junto com esse apoio desses projetos, nós fazemos cadastramento de famílias que estão precisando de ajuda. Então, a gente pergunta nome, quantas pessoas tem na família, se tem crianças, idosos, e outras informações que o Gabriel vai mostrar mais tarde para vocês. E com as doações que nós conseguimos, tanto em dinheiro quanto doações materiais, nós juntamos, montamos cestas básicas com kits de higiene, limpeza, água, leite, máscaras de pano, e nós levamos para essas comunidades. Então, a gente faz a entrega das doações, e junto com a entrega das doações, nós aplicamos também um questionário sobre a Covid-19, para ter uma ideia de qual é o conhecimento da população sobre a Covid-19, quais informações faltam, e junto com esse questionário, a gente oferece as orientações individualmente para cada morador sobre a Covid-19. Então, por exemplo, a gente pergunta quais são os sintomas, eles dizem o que eles acham que são os sintomas, a gente anota as respostas deles e também damos qual é a resposta certa, para eles irem aprendendo aos pouquinhos várias informações sobre essa doença, como se prevenir. Então, as 2 comunidades que a gente atua é a Vila Abraão, na Caximba. Ela, na verdade, a ocupação da Caximba se chama Ocupação 29 de Outubro. Ela é dividida entre 7 vilas, e a Vila Abraão, que é onde está o projeto Move Vidas, é uma das mais carentes. E a outra comunidade é o Jardim Israelense Arco-Íris, em Araucária, que é onde tem a Associação dos Moradores que apoia a gente. Juntando essas 2 comunidades, dá mais de 12 mil pessoas. E as 2 comunidades têm projeto dos governos para saírem dali, para irem para habitações. A Caximba para ir numa
numa habitação comunitária, regularizada, com um saneamento básico e água potável, que eles não têm hoje em dia, e o Jardim Israelense e o Arco-Íris está em processo de regularização do terreno, mas os dois, até hoje, não têm fornecimento de água, não tem coleta de esgoto, falta muita coisa para essa população mesmo. Então, aqui são fotos das nossas doações, podem ver que a gente doa alimentos não perecíveis, água, leite, máscaras de tecido, materiais de higiene, materiais de limpeza. Muitos deles falaram para a gente que não tinha, que faltava sabão, faltava álcool, então são itens assim essenciais para a prevenção da Covid-19, e assim como alimentos, porque muitos deles perderam os trabalhos que tinham durante a quarentena. Então, nossas ações são sempre feitas com distanciamento social, que é um exemplo da fila que nós organizamos. Com a ajuda dos projetos locais, a gente sempre pede para eles manterem distância, a gente usa espaços grandes para ter distância entre os moradores, não causar aglomeração nenhuma. E na hora de entregar as cestas básicas também, a gente mantém uma distância para proteger os nossos voluntários e também para proteger a população, né? Então, vai um de cada vez pegar a cesta, mantendo distante, a gente deixa em cima de uma mesa e eles vão lá pegar. E junto com as cestas básicas, nós entregamos sempre máscaras de tecido, orientamos que eles usem. No começo, quando a gente ia, ninguém tinha máscara. Até na foto da esquerda dá para ver que eles estão sem máscara. Hoje, quando a gente vai, já está todo mundo de máscara. E aqui é um exemplo da gente aplicando os questionários. Nós sempre tentamos usar alguma barreira para garantir o distanciamento social. Nós fazemos questionários e, ao mesmo tempo, fornecemos as informações. A gente fala sobre medidas de prevenção da Covid-19, como lavar as mãos, com que frequência, com que produtos, quais são as formas de transmissão do vírus, quais são os sintomas da doença, o que fazer quando alguém tiver os sintomas da doença, quanto tempo alguém com suspeita tem que ficar em casa, o que é distanciamento social, o que é isolamento social, que são termos muito falados na mídia, mas essas pessoas, grande parte delas, a maioria delas, não sabe definir o que é distanciamento social, o que é isolamento social. E também perguntamos onde que essas pessoas procuram informação sobre a Covid-19. Nós também temos vídeos produzidos em parceria com a UFPR TV, como vocês acabaram de ver. Tem outros vídeos curtinhos, a gente dando algumas orientações que nós passamos via WhatsApp a representantes dessas comunidades para que eles se espalhassem pelos moradores das comunidades também. E nós distribuímos esse folder que a gente adaptou, fez uma forma mais simples, mais educativa, considerando que muitos deles têm baixo nível educacional, né? Mas foram orientações bem objetivas e simples que a gente quis dar para eles, em forma de panfletos. Aqui são alguns dos nossos parceiros. A panificadora Panicielo, a gente fez uma parceria, a gente tinha recebido muita farinha, foram mais de 200 quilos de farinha, e a gente deu essa farinha para eles, e com essas farinhas, eles se propuseram a fazer pães, então, não sei quantas centenas de pães a gente já levou para essa comunidade, mas toda semana a gente leva muitos pães para as comunidades, isso complementa a cesta básica deles. Com os amigos do HC, a gente tem parceria especificamente com o programa Dedica, que é um programa que atende crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica grave e gravíssima, que é outro problema que aumentou muito durante a quarentena, com todo mundo em casa. E eles estavam precisando muito de materiais infantis, lápis de cor, materiais, assim, jogos, e a gente arrecadou isso também, tem levado para eles, além de uma doação financeira. Com o rango de rua, nós também doamos alguns alimentos. As formiguinhas, nós tivemos a parceria também de dar alguns alimentos e elas também doaram para a gente muitos galões de água, foram 150 galões de 5 litros de água que foram levados para as comunidades. A Gráfica Nicarágua foi a gráfica que a gente fez parceria para imprimir os panfletos. Nós temos condomínios que coletam doações, isso tem dado bastante resultado para a gente busca as doações nos condomínios. As associações dos moradores do Jardim Israelense e Arco-Íris, que nos ajudam nas ações, e outras ONGs, como o Projeto Move Vidas na Caximba. Bom, agora quem vai falar é o Gabriel Mondinho, eu sou um dos voluntários aqui.
a gente, no começo dessa ação, imaginamos que nós tínhamos primeiro que ver as necessidades das comunidades para a gente poder saber como podíamos ajudar dessa forma. Então, como a Letícia falou, a gente faz um estudo epidemiológico, a gente faz perguntas, dessa forma a gente entende um pouco mais sobre a realidade dessas comunidades e a gente desenvolve o trabalho, desenvolve o que a gente pode ajudar eles com isso. Então, acho que essas foram um pouco das dúvidas que apareceram para a gente no momento que a gente queria iniciar esse projeto. Então, através desses formulários, a gente conseguiu sanar bastante dessas dúvidas que nós tínhamos. Então, a gente faz um estudo epidemiológico e vê as dificuldades, e aí, a partir disso, a gente leva a ajuda. Aqui eu vou trazer um pouco dos exemplos do que a gente pergunta e os resultados que a gente obteve até agora. Então, a gente pode perceber que a maioria das famílias tem mais de 4 pessoas dentro de casa, o que já mostra uma dificuldade de você manter um distanciamento social, visto que nessas comunidades as casas são menores, normalmente de 3, 2 cômodos, algo assim. Então, a gente já viu uma das barreiras a gente conseguir vencer esse vírus lá dentro. Aqui a gente fez um estudo para ver a faixa de idade das pessoas que moram nessas casas. Então, a gente tem uma noção de quantas crianças tem, a gente consegue ver quantos adultos tem e quantos idosos tem. Visto que os idosos são a maior faixa de risco nesses momentos. Só para lembrar aqui, Mondinho, só para a gente, porque ali vocês estão vendo 349 respostas, né? Isso é resposta por família, não é por indivíduo, tá? Só para lembrar que tem muito mais, ó, cerca de 1.300 pessoas respondendo aí esse questionário. Só para a gente claro. lembrar. Isso daí foi muito bem colocado pelo professor. São 350 famílias, que seria meio inviável a gente fazer pergunta para cada uma das pessoas da família. Então, a gente foi, como o professor falou, a gente atende 1.300, estamos chegando perto de 1.400 pessoas, considerando a quantidade de integrantes da família que eles nos passaram. Então, aqui a gente vê, uma coisa que a gente percebeu nas comunidades é que o número de idosos é menor do que imaginávamos, ainda tem, mas é muito menor, e a gente tem muita criança lá dentro. Isso mostra um pouco para a gente que as crianças têm uma dificuldade ainda em aprender sobre isso, sabe? Sobre ter uma noção da higiene e tudo. Então, a gente tentou dar uma atenção especial a eles, porque eles abraçam muito, eles querem chegar muito perto, querem brincar. Então, a gente viu um potencial forma de contaminação, assim, e dessa forma a gente tentou fazer algo especial para eles. Aí, aqui, a gente queria saber como que estava a vacinação dentro dessas comunidades. A gente pode notar que ali 79,1% que não há idosos em casa, então o resto, ali os 14% não tem, e ali o azulzinho é de quem tem. Então a gente viu que a faixa de vacinação dentro, mesmo que há poucos idosos, ainda é pequena, então é algo que traz um risco maior se esse vírus chegar a essa comunidade. Não que essa vacinação seja do Covid, porque a gente sabe que não é, mas seria de uma outra gripe ou algo que poderia também ser maléfico para lá. A gente também quis buscar se esse vírus já estava dentro das comunidades. A gente ainda não teve testes rápidos, não tiveram testes aplicados ainda na comunidade. É algo que a gente está trabalhando e que a gente acredito que teremos. Mas a faixa de gripados ainda é pequena, só que a gente não sabe se esses gripados têm ou não esse vírus. Então, a gente está tratando como se fosse, para que a gente possa tomar todas as precauções de contato entre os voluntários e eles mesmos dentro da comunidade. A gente também quis saber um pouco do que eles precisam para a gente poder levar. Então, a gente pode ver que a maioria das pessoas precisam mesmo de insumos alimentícios, pois com a quarentena, com esse lockdown, eles têm uma dificuldade com o emprego, então eles não podem ir, a maioria são trabalhos informais, então eles não estão trabalhando, né? Então eles não conseguem trazer esse alimento para casa, então muitos chegam a passar fome. Então a gente via, quando eles respondiam, falavam que o que eles mais queriam eram alimentos, a gente via realmente uma necessidade para eles em questão disso. A gente também tem materiais de limpeza para poder, não adianta a gente falar para eles terem uma higiene, manter uma higiene, e a gente não dá condições para isso. Então é algo que a gente também foi atrás de poder levar para eles. Nas comunidades, em especial no Caximba, eles não têm saneamento básico lá.
então eles têm que pegar água em bicas ou em caminhões-pipas que a própria prefeitura disponibiliza. Então, isso também foi uma das grandes dificuldades para a gente manter uma certa higiene, lavar as mãos, essas coisas. A gente também foi atrás da disponibilidade de álcool em gel que eles possuem. Então, a gente pode ver que a maioria não possui álcool em gel, algo que também dificultou um pouco para eles poderem manter esse cuidado contra o Covid-19. Mas, em vista disso, a gente conseguiu fazer uma parceria ótima com a UFPR, além de doações de outras pessoas. E a UFPR está disponibilizando toda semana para a gente uma grande quantidade de álcool em gel produzidos por eles. Então, dessa forma, a gente conseguiu já entregar álcool em gel para todas as famílias cadastradas. E esse álcool em gel foi produzido pelo Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Paraná. Um agradecimento especial a eles por nos ajudarem dessa forma. A gente pode ver que a escolaridade é muito baixa dentro dessas comunidades, a maioria chegando apenas ao ensino fundamental. Isso também foi uma certa barreira, mas a gente acredita que com aqueles folders mais explicativos, a gente conseguiu dar uma amenizada nisso, a gente tem uma comunicação muito boa com eles, mesmo com a escolaridade baixa, e acho que eles estão conseguindo, aos poucos, aprender isso. A gente já vê isso com resultados satisfatórios quando a gente fez o reteste desse questionário que eu estou apresentando a vocês, e a gente viu que a taxa de acertação após esse reteste foi muito maior do que na primeira vez aplicada. Aí a gente quis saber se eles entendiam o que a pessoa com o Covid-19 teria, então a maioria deles tinha uma certa noção, um questionário logo para frente vai mostrar o porquê disso, mas eles têm uma noção do que eles têm que se preocupar quanto a isso. Eles também têm agora uma certa noção do que eles devem fazer, e confirmo para vocês que a gente faz a explicação correta, caso eles não saibam o que fazer quanto a isso. Então, eles sabem que tem que lavar as mãos, eles sabem que tem que ficar em casa, manter a distância, eles já estão tendo um conhecimento maior sobre isso. Eles ainda têm uma dificuldade em quando procurar atendimento médico, eles acertam um certo medo grande neles, assim, então eles acham que sempre que tiver qualquer coisinha, eles devem ir. A gente orientou eles quando apresentarem apenas sintomas mais graves, devem procurar, para a gente não... Porque evita deles saírem mais das comunidades, que o nosso medo é que eles saiam e tragam para as comunidades esse vírus, e também para que, se alguém tenha, leve para os pronto-socorros, esses locais que estão atendendo o coronavírus. Aí a gente viu se eles entendiam quanto tempo uma pessoa deve ficar em casa. A maioria entendia. A gente teve uma taxa que eles têm uma noção disso. Não são todos, mas a gente instruiu e com o reteste já ficou mais claro que eles estavam entendendo essas informações. Então, a gente pode perceber que a televisão é a grande disseminadora de informações lá dentro, ainda que haja redes sociais, amigos, rádio, mas a televisão prioritariamente ainda é a fonte de informações deles. Então, dessa forma, eu acho que eles conseguiram ficar mais instruídos quanto a isso. A maioria diz que não sai, mas tem gente que ainda não consegue deixar de sair devido à falta de dinheiro, aos trabalhos informais ou trabalhos também formais. Então, isso é uma dificuldade que a gente encontrou, não dá para a gente também falar para uma pessoa ficar em casa, sendo que ela não tem o que comer, não tem o que fazer, quanto à fome, quanto à sede, quanto a essas coisas. Então, isso é até uma das causas da gente levar a comida, levar a água, levar tudo que a gente puder para eles ficarem dentro das comunidades e evitar que o vírus entre e haja essa transmissão comunitária. O meio de transporte que eles usam, a maioria é a pé, a maioria é a pé, mas também eles usam muito ônibus. Então, a gente pode ver que, através do ônibus, é difícil você manter um distanciamento social lá dentro. Então, isso pode aumentar a disseminação desse vírus para a comunidade. Então, é algo que a gente também instruiu, que eles tomem as precauções no ônibus, tudo que encostar, passar álcool em gel, para que eles tentem manter, mesmo com essa dificuldade, um distanciamento, não colocar a mão nos olhos, não colocar a mão na boca. Então, tomar todas essas precauções, caso seja impossível eles não saírem e não terem que usar o ônibus. A gente pode ver que a renda familiar é muito baixa, menos que um salário mínimo, e em conta isso,
menos de um salário mínimo para famílias que a maioria delas tem 4 ou mais pessoas morando. Então, isso é algo que chocou muito a gente, porque é muito difícil eles realmente, com uma renda dessa, conseguir alimentar e dar condições dignas de vida para todos que moram juntos ali, e ainda terem que ficar em casa isolados, sabe? Então, eu acho que isso ainda fez a gente querer mais ajudar e querer mais conseguir levar tudo para eles, para que eles não precisem sair de lá. Eu acho que é um sentimento geral de que a gente está muito orgulhoso do que a gente está fazendo, a gente está muito feliz por a gente estar ajudando, e o feedback que a gente recebe das comunidades, está sendo ótimo, e esperamos estar ajudando a evitar que esse vírus entre dentro da comunidade. Vou passar a palavra para o professor Valderílio agora. Deixa eu tentar acabar o compartimento da tela aqui de novo. Lá, nas armas. Desculpa, deixa eu só sair do compartimento. Opa, parar a apresentação. Bem, olá. Conseguiram ver a apresentação? Então, vou fazer um comentário agora, só para fazer um fechamento disso, né? Bem apresentado aqui pela Letícia e pelo Gabriel. Como vocês estão percebendo, vocês podem estar olhando, puxa, mas isso é o quê, afinal de contas? Que projeto é esse? O que estão fazendo? Tem tanta coisa que estão fazendo, mas qual é o... Na verdade, essa é a primeira pandemia do século XXI, né? Nós não precisamos nenhuma grande... Não existiu pandemia. Existem epidemias várias, né? SARS-CoV, MERS-CoV foram epidemias, não foi pandemia. Essas doenças não tiveram o impacto global que está tendo a SARS-CoV-2. Então, essa é a nossa primeira pandemia. A última grande pandemia no mundo foi no século XX, que foi a gripe espanhola. Pandemia mesmo, né? Todas as outras viroses que a gente vê, elas não tiveram esse impacto global, excetuando talvez H1N1, que a gente teve ali em 2009, mas não teve o impacto global que está tendo hoje com essa questão do impacto, especialmente o impacto social e econômico. Então, o que nós quisemos criar? Um projeto. Nós vivemos num país... A gente fala em tese em desenvolvimento, mas, na verdade, quando a gente olha a renda per capita, é um país que, em alguns locais, a gente tem renda per capita de países do cinturão da fome na África, né? Então, nós vivemos num país pobre, digamos assim, para uma boa e grande parcela da população. A gente se fala em torno de 40%, 40%, 50% da população brasileira sem acesso a condições sanitárias básicas, né? Então, nós quisemos criar uma estratégia que pode ser replicada em qualquer pandemia. Ou seja, para conter o alastramento, é preciso distanciamento. Como fazer distanciamento numa comunidade na qual você tem muita gente morando, e as casas são muito próximas? Que tipo de distanciamento você vai fazer? O distanciamento social que se apregou é muito fácil para a classe média, para quem mora numa casa, num apartamento, mora num condomínio, num prédio que você pode descer, tem lá uma regra com elevador, etc. Mas nas comunidades carentes é impossível você fazer distanciamento social. O isolamento também é complicado. Alguém, por exemplo, que tenha Covid-19, como isolar em casa, num casebre com 2 cômodos, morando 5, 6 pessoas numa família, isolar essa pessoa dentro desse casebre para que ela não possa contaminar outras pessoas. Então, nós quisemos criar, com esse projeto, uma estratégia para ser reproduzida. Ou seja, uma estratégia que, quando a gente não consegue fazer o isolamento ou distanciamento de uma pessoa ou de uma família, nós fazemos da comunidade inteira. Mas nós não temos o poder e a força de lei do Estado, então nós só podemos atuar com educação. Então, esse tipo de mensagem nós levamos para ele. Quando você propõe ou deliberadamente educa essas pessoas para que elas fiquem, a primeira pergunta que vem, e daí? Como é que eu vou viver se eu ficar aqui dentro? Então, outra ponte de um projeto como esse é você levar a ação humanitária lá para dentro. E ao suprir as necessidades mais básicas, você impede que essas pessoas tenham que sair para buscá-la. Essa é uma competência que deveria ser do Estado brasileiro, né? A nação que teria que fazer isso. Por exemplo, vocês estão acompanhando aí a dificuldade muito grande que a gente está tendo, por exemplo, com o programa de ajuda financeira, os R$600 lá para esse pessoal, porque muita gente não tem nem CPF. Mais ou menos 15% a 20% das crianças que estão nessas favelas não têm registro de nascimento.
Isso é um dado que a própria instituição lá da Move Vidas nos passou. Mais ou menos 15% a 20% não tem registro. São pessoas que não existem para a sociedade, mas elas existem, elas estão vivas, estão vivendo, comendo, se divertindo, entendem? Então, assim, essa é a estratégia que deveria ser para alastramento e contenção, até que nós tenhamos um projeto, uma vacina, que vai demorar alguns, talvez meses ou anos, a gente não sabe, hoje a gente teve várias discussões a respeito disso. Você precisa ter medidas que precisam ser reproduzidas para inibir o alastramento. Porque uma vez o vírus circulando nessas comunidades, um arraso. Isso é muito fácil, a contaminação de pessoa a pessoa é muito rápida com a Covid-19. Então, você teria um potencial muito grande nessas comunidades, maior do que você vê de alastramento, do que aquilo que você vê na classe média. Então, esse é o projeto para ser reproduzido, ou seja, isolamento, distanciamento comunitário, não é isolada, e ao mesmo tempo que se leva ajuda humanitária. E ter todos os dados na mão epidemiológicos para você ter ações rápidas quando você tem mudança nesses dados. Esse é o princípio desse projeto.
Bom, boa noite a todos. Noite. Tudo bom, Valderílio? Tudo bem, professor Vitor? Parabéns a todos vocês, mais uma iniciativa fantástica que vocês estão fazendo. Eu queria complementar o que o Júnior falou, né? Um outro aspecto que é muito impressionante, né, nos dados que vocês trouxeram, é pensar que 10% das pessoas que ali estão são analfabetas, né? Quer dizer, isso é muito assustador, né? Tá junto, né, com o Brasil, que tem a maior concentração de renda do mundo, só perde para alguns países da África, e considerando o tamanho da economia do Brasil, é de fato a maior concentração de economia do mundo, de renda do mundo. Então, esse é um aspecto importante. E o outro, assim, que eu queria ressaltar é a combinação que vocês estão fazendo da saúde e da educação, né? E isso me lembra, né, que nos anos 40, aproximadamente, o Brasil, o ministério que nós tínhamos era da educação e saúde, né? E esse é um aspecto muito importante, o quanto, né, esses dois bens públicos estão extremamente ligados, né? E o efeito sinérgico, né, tanto positivo quanto negativo, né, nesse caso eles estão muito juntos, né? Eu acho que isso ressalta, né, de forma muito evidente esses indicadores que vocês trouxeram, né? E assim, uma coisa importante, né, em políticas públicas, né, é que construir uma agenda, né, de trabalho em políticas públicas depende basicamente de dois aspectos: de uma crise e de indicadores, né? Agora, sem indicador, não dá para saber que a gente está numa crise, né? E é justamente isso também que vocês estão trazendo, que é extremamente importante para contribuir para ter uma agenda de políticas públicas, porque aparentemente a gente ainda não tem essa agenda, né? Então, essa contribuição de vocês é muito importante nesse sentido, né? Vocês estão fazendo indicadores que não é apenas de saúde, mas correlacionando isso com renda e educação, extremamente importante. E aí vocês estão de parabéns em relação a isso. Eu queria fazer alguns comentários, né, somente em relação ao que o professor Júnior e o professor Vitor, que ambos colocaram. Nós queríamos fazer um projeto um pouco diferente, porque, vejam, existe muita gente, subiu um barulho aí, que nós somos, muita gente que faz ação humanitária, tá? O Brasil é marcado por várias ONGs, são centenas de ONGs, algumas delas são ONGs humanitárias, né? Mas o nosso trabalho não é só um trabalho humanitário. O trabalho humanitário ele é secundário ao trabalho que nós estamos realizando. O trabalho que nós estamos realizando é um trabalho de contenção e alastramento de uma epidemia. Só que, nesse processo, nós precisamos da ação humanitária, que é o motivo para fazer com que o cidadão fique naquela comunidade. Uma vez que ele não tem condições, praticamente a maioria dessas pessoas, vocês viram ali, o Mondinho falou em um salário, mas, na realidade, mais de 60% vivem com menos de meio salário mínimo. Não um salário. Menos, vocês verem no gráfico lá, mais de 60%, pouco mais, com menos de meio salário, né? Então, as pessoas precisam buscar. E, para mantê-las lá, você precisa de ação humanitária. Que é uma ação humanitária barata. Isso custa peanuts para o Estado. Entende? Se o Estado é capaz de manter R$600 por mês, nós conseguimos manter essas pessoas num local, com materiais de higiene, com materiais de limpeza, com insumos alimentícios para 3 semanas, em média, por menos de R$100. Claro que nós não estamos ali levando cultura, entretenimento para essas pessoas, né? Não sei que alguém acredite que a gente que faz o entretenimento no dia que chega lá, porque é uma festa mesmo, quando a gente chega, né? Mas nós estamos levando as necessidades básicas. Com isso, eles não precisam sair. E nós avaliamos cada família. Tem família pequena, ganha uma cesta básica para a família pequena. Família grande, ganha uma cesta básica para a família grande. Até um tempo atrás, nós tivemos que trabalhar com outros bancos de dados, porque vocês sabem que existe também, pela falta de educação da nossa população, pessoas pegam a cesta básica e vão comercializar. Alguns vão vender para comprar droga. Então, nós estamos cadastrando e cruzando o nosso cadastro com outros cadastros que já existem.
por exemplo, com outras associações, que isso aí foi um booster para nós, porque daí nós vimos que algumas famílias estavam recebendo mais do que 2 cestas básicas por mês quando não precisavam. E a gente poderia incrementar o número de cidadãos recebendo material e incluídos dentro do nosso projeto. Então, só para lembrar que a nossa ação humanitária ela é secundária, ela existe, é como as outras, só que nós vamos lá, a gente, além de receber aqui, nós vamos até lá e distribuímos para família a família, por pessoas, né? Então, o que a gente espera com isso? É que a gente consiga, com esse modelo, uma publicação, que seria uma estratégia positiva. Até agora, a gente realmente está tendo alguns números interessantes, embora a gente já tenha visto algumas pessoas que tiveram casos que poderiam ser compatíveis com o Covid-19, mas, de uma maneira geral, a gente não tem visto realmente, embora a gente saiba que a maioria dos casos de Covid-19 são casos leves, né, moderados, mais de 80%, a gente não tem visto casos graves nessas comunidades, né? Não temos registro, pelo menos nessas 2 comunidades, estamos falando aí de 1.300 pessoas, talvez a gente tivesse pelo menos um caso aí, porque se fala que os casos graves são pelo menos 5% daqueles casos da Covid, em torno de 20% casos graves, 5% casos críticos, né, que vão precisar de terapia intensiva. Isso a gente não tem documentado dentro dessas comunidades. Tá? Uhum. Isso. Na verdade, ainda não estamos nesse momento, mas eu já tenho conversado com o Faisal também faz parte dessa ação aqui, né? O aluno que apresentou lá, que é o líder lá do Todos contra a Covid, porque o próprio sistema dele a gente pode integrar aqui no nosso questionário, tá? Esse sistema que está desenvolvido e é o que que é essa nova etapa. Nós temos alguns desafios, só queria colocar isso antes da gente avançar ali, antes que eu me esqueça, né? O primeiro desafio é como fazer essa integração de dados com os gestores do sistema público. Que nós queremos alimentar o sistema público também. E a gente está tendo essa barreira, até teve alguém que viu um vídeo no Facebook, que eu fiz um comentário dizendo que onde estava o Estado naquele momento. Eu perguntei, fiz uma pergunta, foi uma pergunta muito simples, porque eu fiquei um pouco indignado ali na hora e tal, naquele calor ali do que a gente está na cola. De uma criança que era uma casa que a pessoa não tinha banheiro, que ela fazia cocô do lado de fora, num local praticamente aberto, tinha uma vala ali de esgoto e que ia para frente da casa e a criancinha estava brincando ali. Isso ali é uma condição que você vê no século, sei lá, 16, 17, é a mesma coisa, gente. Não tem muita diferença
na condição que vive essa pessoa. Ela não tem, apesar de ter uma unidade de saúde que está a menos de 1.000 metros da casa, eles não vão nas unidades de saúde. Então, o Estado precisa chegar até lá. Então, tem... Marina Alcalá. Então, só para lembrar que esse é um desafio. O próximo desafio é essa questão. Segunda é levarmos, então, dentro desse projeto de educação, nós estamos conversando agora com as mulheres rotarianas, elas vão ministrar alguns cursos nessa comunidade. Um deles é de fazer sabão, porque eles têm o óleo lá, né, usado, e eles podem fazer o sabão deles, que é uma necessidade para a comunidade. A gente está levando, mas a gente pode fazer aquela velha história, né? Não dar o peixe, ensinar a pescar, que é esse outro momento, o sabão, a fazer o pão, por exemplo. Nós não doamos mais do que 2 quilos de farinha de trigo, porque muita gente não sabe o que fazer com trigo. Então, esse é outro problema, levar lá um curso de fazer pão. E aí, claro, não podemos fazer aglomeração, pouca gente, mas isso pode ser incrementado dentro da comunidade. Eles têm um espaçozinho que a gente pode fazer de forma muito rudimentar. Vocês querem complementar alguma coisa, que é o mais desafio que a gente tem? Não, não. E essa... Sim, pode falar. Olha, participam... nós temos participação de outras pessoas que não são estudantes, tá? Nós temos participação de uma pessoa que trabalha num banco, que está com a gente aqui, tem um outro que trabalha na indústria farmacêutica, porque viu e se voluntariou. No nosso web app está aberto para voluntários, né? A gente fechou porque veio muita gente. Tem estudantes de medicina de outros cursos que vieram, que é o Positivo e da PUC, da Pontifícia Universidade Católica. Tem alguns médicos mas a grande maioria são alunos da Universidade Federal do curso de Medicina, tá? A gente aceita, inclusive, que outros estudantes, se quiserem participar, a gente dá um jeito de incluir esses estudantes, porque a gente precisa das ações, tem muita coisa voluntária, aquela coisa de vai buscar, pega, ou tem ação direta lá na comunidade, tem o dia de recebimento, tem o trabalho de fazer, por exemplo, nós recebemos doações de sabão líquido, então nós precisamos montar os kits, são galões de 5 litros, eu não vou dar um galão de 5 litros para uma família com 2, 3 pessoas, então é um kit de 600 ml ou 1 litro que eles podem usar. Então, tem todos esses trabalhinhos, assim, que são detalhes, né, dentro do projeto, que são operacionais e que realmente precisamos do voluntariado. Então, está aberto também, até a gente vai reabrir ali o nosso voluntariado no web app. E aí, o que... Desculpa, professor, daí Não, assim, e qual seria o outro passo? Bem, o que vocês vão fazer... Primeiro, a gente está discutindo o que a gente vai fazer com esse projeto, porque esse projeto é tão necessário, a gente começa não só na questão mesmo social, mas também na questão da formação de pessoas, de profissionais da própria universidade, né? Então, a gente tem a gente tem a impressão de que manter um projeto assim, que não é um pouco diferente dos PETs da universidade, do PET, que talvez fosse interessante. Se manter isso dentro como uma extensão universitária, ou se manter como uma verdadeira organização não governamental, vocês têm que lembrar que, por exemplo, Médecins Sans Frontières, que são os Médicos Sem Fronteiras, a própria Cruz Vermelha, todas essas organizações, elas surgiram em momentos de crise, né? A Cruz Vermelha surgiu no século XIX, durante o período de guerra, né? O Médicos Sans Fronteiras surgiu, foi uma dissidência dentro da Cruz Vermelha, também em vários países africanos que estavam em movimento. Então, a pandemia, ela tem uma situação muito parecida, assim, porque é um período de muita incerteza, é um período de grande queda da performance econômica da sociedade. Então, talvez a gente consiga fazer alguma coisa assim que possa incluir alunos, não só
profissionais, né? E ter uma ponte de extensão dentro, de uma universidade, porque eu não vejo isso só como um projeto dentro de uma universidade, mas como um projeto integrado, assim, que possa trabalhar com várias linhas. Nós estamos pensando isso, então isso talvez seja interessante a gente ter uma ideia, talvez a gente discutir mais vezes essa questão de como fazer e como integrar com outros projetos. Porque, veja bem, eu tenho uma impressão de que a universidade hoje está muito longe da comunidade. Essa é a minha impressão. Praticamente todo o conhecimento que a gente tem na universidade hoje é gerado dentro da universidade ou acumulado pelos profissionais, pelos professores, pelos serviços dentro da universidade, eles são capazes de resolver grande parte dos problemas da sociedade, especialmente de comunidades que estão próximas à universidade. Nós estamos falando de duas vilas, duas comunidades extremamente carentes, como na África, que estão a 4, 5 quilômetros da Universidade Federal do Paraná. Nós não estamos falando... Eu vejo muitos colegas lá, vamos fazer uma ação beneficente na África. Não precisa. Faz uma ação beneficente aqui em Curitiba. Tem gente passando fome na periferia. Por que o sujeito tem que ir para o cinturão da fome na África? Entende? Então, a universidade... Nós temos condição, por exemplo, de levar saneamento básico, eu não digo, porque isso é uma competência do Estado. Mas nós temos condição, por exemplo, eles estão com um problema lá com uma cisterna, uma caixa d'água. Eu estou tendo dificuldade, eu preciso arrumar um engenheiro que vá lá, faça um projeto barato, legal. Nós conseguimos o dinheiro para fazer isso, para botar uma caixa de água comunitária para uma população de mais de 1.000 pessoas ali que não tem água comunitária, que pode ali numa torneirinha abrir e pegar a sua água para cozinhar, para lavar as mãos, seja lá para o que for. A universidade tem condição de resolver certos problemas, né, com biotecnologia, ou eventualmente com outras tecnologias fáceis. Os estudantes podem estar envolvidos nisso. Então, a gente sente realmente que, por exemplo, muitas das teses, eu vejo na área de saúde, muitas das teses que a gente tem hoje do programa de pós-graduação, stricto sensu, né, pessoal de mestrado e doutorado, mais de 90%, eu fiz uma pesquisa nisso, é um trabalho que a gente está publicando, mais de 90% das teses, elas nunca foram consultadas na biblioteca da universidade. Algumas nem foram publicadas, ou foram publicadas em revista muito específica. Eu não estou fazendo uma crítica à colocação, mas quantas dessas teses realmente foram revertidas em um benefício comunitário na comunidade onde essa universidade está inserida, entende? Que seria não deixa de ser uma universidade comunitária, né? Nós estamos numa universidade federal que é pública e gratuita. Nós temos o dever e a obrigação de responder às necessidades da sociedade. Temos o dever e a obrigação. E é o que nós estamos fazendo. Ou seja, nós estamos usando o estudante de medicina, mas podemos estar usando outros estudantes. É que talvez o acesso que a gente tem, eu tenho o viés de ser médico, tinha uma iniciação científica. Mas eu acho que um movimento como esse, ele tem um potencial muito grande.
Aham. Uhum. Claro. Não. Uhum. É nessa questão que você colocou muito bem, Júnior, a gente vê os gaps, né? Então, é só para falar dessa questão, né? Enfatizar essa questão. A gente percebe os gaps, por exemplo, o gap, eu acho que, por exemplo, existe um hiato e um espaço muito grande para um trabalho, por exemplo, com um departamento como o seu, de economia, junto a essas comunidades, né? Inclusive para fomentar empreendedorismo, porque essas pessoas vivem na informalidade, ou educação financeira, porque a educação deles é zero, mesmo que eles ganhassem algum dinheiro, eles não saberiam o que fazer e como investir, como, não digo investimento, no investimento pessoal, né, de como fazer isso. Claro, alguém pode argumentar, não, essas pessoas não estão, elas não estão em condições porque elas não têm educação para estar em condição de pensar isso. Mas no momento que isso for introduzido, elas vão estar em condição de melhorar a alfabetização, né, aí com o departamento de pedagogia, com ações pedagógicas dentro da questão, ou ensinando levando determinados conhecimentos de setores produtivos lá para dentro. Nós falamos de duas iniciativas que parecem banais, mas que podem ser incrementadas, podem fazer sabão, pão, essa coisa toda, porque isso também fomenta, de alguma forma, a economia, né? Uma vizinha que faz pão, ela pode vender pão por um preço mais barato para outros, etc., ou então acabar. Sobretudo, eu acho que a gente levar a tecnologia que está disponível, inclusive a tecnologia de ponta, por exemplo, a biotecnologia, você falou muito bem aí na questão do biogás, né? Hoje nós temos condição de gerar nos detritos gerados por essa comunidade e transformar isso em energia, que pode ser usada para domicílio ou mesmo para um conjunto comunitário, né? Tem várias experiências nesse sentido, né? Recentemente eu vi uma empresa israelense, a Home Biogas, né, que está no Brasil aí, que tem um sistema pequenininho lá, que é de tratamento do seu lixo pessoal, que gera energia suficiente para você dispensar, inclusive, gás, né, o gás usual. Então, são muitas coisas que podem ser feitas. A pandemia, ela só serviu para deixar um pouco mais exposta essa ferida que a gente tem, né, que é essa questão da grande lacuna entre a parte mais rica da sociedade brasileira e a parte mais pobre da nossa sociedade. Sim, eu gostaria. Ainda há tempo? Rápido? Claro.
Primeiramente, boa noite e parabéns a vocês pela iniciativa. Eu vou me apresentar, eu sou Simone Rocha, professora do curso de administração na Universidade Federal de Ouro Preto. E compactuar com vocês aqui, concordar a dificuldade de fazer um projeto de extensão, né? Tanto pela questão da burocracia, a falta de investimento, e uma série de outros fatores. Mas, parabenizar pelo trabalho, eu vejo que é uma necessidade mesmo de integração com outros departamentos, com empresas, enfim, com o que for viável para desenvolver esse projeto e torná-lo como uma ação maior para a sociedade e até, vamos dizer assim, para ser depois usado como modelo para outras localidades, né? Tendo em vista a questão do posicionamento econômico, social de Curitiba, Araucária, diante de outros municípios, né, brasileiros, de uma forma geral. Quando o professor Valderílio coloca que gostaria de inserir os dados, né, junto para ações sociais, gestão social ou órgão público, assim, falar um pouco bem rápido, eu tenho desde 2018 um programa de extensão que é justamente de produção artesanal. E o ano passado eu esbarrei com uma grande dificuldade, que é justamente a questão junto com os órgãos para cuidar, né, Anvisa e demais órgãos municipais e estaduais, federais, aí para cuidar desse alimento que é disponibilizado para a sociedade, nós vemos que não existe nenhuma lei que regulamenta. No caso específico, é São Bartolomeu, doces, né, artesanais. E aí eu vi que isso não existia, então eu tive uma orientação junto, né, com professores lá da UFOP, da UFMG, que eu procurei, e eles me disseram que esse projeto, assim como o seu, que tem essa ação social, o interessante seríamos, né, iniciar com um protocolo de analisando ali com os dados levantados, as suas análises, e as possíveis ações que o projeto tem de demanda, né, no caso, a prefeitura, uma ação, uma gestão pública local, e assim sucessivamente para hierarquias maiores. Então, eu acho que Deus até gostaria de conversar mais com vocês, que é uma troca, assim, eu quero aprender mais, e o que eu pude observar, é justamente isso. Os dados aí que são riquíssimos, como o professor Júnior coloca, que eles sejam validados, já um documento oficializado do projeto, já com o mapeamento de algumas ações que sejam importantes para essas duas comunidades, né? E a outra que o professor Rodrigo disse, fábrica de sabão, de pão, né? Eu costumo chamar de conhecimento local, sabedoria local. Isso é uma coisa muito viável, muito interessante. Se te ajuda, professor, a Unesco ela tem um projeto, mulheres, eu não me lembro, eu vou olhar isso e passo para o professor Júnior, mas Mulheres que Brilham, algo mais para poder disseminar a fabricação de sabão artesanal, sabão para higiene, limpeza, e tem um projeto maior que é, né, para atender essas comunidades carentes. Então, eu acho interessante que o seu projeto também, né, traga mais alunos, mais professores, e junto a staffs maiores que podem lhe auxiliar nesse momento, porque como diz, né, a sensação de que nós estamos com conhecimento dentro das universidades, mas temos uma barreira de como transcender, né, os muros, as paredes da sociedade e levar esse conhecimento às outras pessoas, para outros staffs. E ainda mais num momento, né, da pandemia, dificuldade de chegarmos até essas outras hierarquias. Então, eu quero deixar mais uma vez parabéns, pedir desculpa que eu me inscrevi para o outro evento, eu não consegui ter acesso, né, à internet, eu já me justifiquei com o professor Júnior, mas eu gostaria de depois trocar algumas ideias com vocês. No mais, parabéns. Obrigado.
Bom, eu queria saber, vocês querem fazer algum comentário sobre o projeto? As minhas não querem. Eu queria primeiro agradecer a intervenção da professora Simone, que a gente eu não sabia desse programa da Unesco, até vou pesquisar, está bem alinhado com o que nós estamos fazendo, por sinal, né? A gente quer fomentar também o empreendedorismo, acho que vale a pena trocar uma informação, trocar com vocês, né, no Departamento de Economia e outros departamentos, que eu acho que precisa realmente dessa interação, porque nós temos um potencial muito grande nesse tipo de trabalho, né, e podemos usar isso como modelos, como protótipos realmente a serem reproduzidos. É a nossa ideia, usar esse projeto como modelo a ser reproduzido em outras pandemias e até fora, dependendo dos subprojetos, usar fora no meio da pandemia, nessa questão toda. Agradeço a oportunidade da gente estar aqui, trazendo esse projeto, que é pouco conhecido mesmo dentro da universidade, né, vejo que foi mais uma insistência nossa de estar junto da UFPR-TV, que nos ajudou, mas é um projeto que devia estar sendo amplamente conhecido da universidade, a gente não tem os canais, é preciso que os próprios gestores da universidade reconheçam isso e tragam, né, nos convidem para que a gente possa lançar as pontes para isso. E a coisa mais importante, por que eu acho que nós estamos tendo sucesso com o nosso projeto? Porque nós estamos terceirizando as nossas... Aqui, cada estudante está aprendendo a fazer alguma coisa. Eu tenho aqui o Mundinho, que está aprendendo a fazer gestão de recursos humanos, organizando escalas, fazendo coisas, né? Aqui nós estamos com a Letícia, que está organizando a questão financeira, ela está vendo lá como é que gasta, administrando uma conta. A gente tem uma conta bancária, por exemplo, esse projeto, porque nós estamos recebendo doações também. Então, são os estudantes que estão fazendo isso. E a gente faz uma reunião semanal, né? Temos feito isso constantemente, já estamos indo para o segundo mês, a gente faz pelo Jitsi Meet, essa reunião é importante, porque a gente discute todos os problemas da semana e o que a gente vai enfrentar e novas ideias estão surgindo. Então, um projeto ele não pode nascer fechado, ele tem que estar sempre se expandindo e sempre aberto para que novas ideias possam alimentá-lo e transformá-lo, se for necessário que ele seja transformado. E assim é a universidade também. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.